Cheguei já com bastidores, como sempre, quentes aí do Flamengo. O Pedro, ele voltou a treinar, né? Se reapresentou depois da agressão sofrida pelo preparador físico. Ele chegou hoje por volta das 9h34. O treino estava marcado para as 9h30, chegou às 9h34. A reapresentação marcada para 9h30 e o treino às 10. Ele chegou por volta de 9h34, já está com o grupo treinando, com os jogadores. A gente está aqui, a gente não pode acompanhar o treinamento do Flamengo, né? A imprensa não pode. A gente está na porta do CT, Ninho do Urubu, então passar aí um barulho de caminhão, ônibus, é que a gente está bem aqui tem uma avenida aqui na frente, de vez em quando passam uns ônibus, mas é isso. A reapresentação estava marcada para as 9h30, o Pedro chegou por volta das 9h34, o treino começou às 10, ele já está treinando com o grupo, as informações que tem, ele está junto com o grupo treinando normalmente. O Bruno, o que foi conversado no bastidor para se chegar a essa decisão de aparar essas arestas depois que o Pedro não compareceu ao treinamento de ontem? Foi feita uma reunião do Marcos Braz, dos dirigentes, com o staff do Pedro, com o jogador, com a família, para aparar essas arestas? Pois é, assim, a segunda-feira foi bem tensa antes de chegar assim, né, a esse acordo, né, essa paz aí entre as partes. Ao longo do dia, muitas conversas, muitas versões, né? Versões conflitantes de ambos os lados. A gente ouviu bem os dois lados e assim, o que a gente pode trazer pela parte do Pedro, o que o Pedro dizia, o Pedro estava se sentindo um pouco desamparado depois que chegou ao Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro por volta de 12h40 de domingo e desde então, segundo ele, as pessoas próximas dele, não houve mais contato de pessoas, de representantes do Flamengo e do Sampaoli. O Sampaoli havia colocado em uma nota oficial que não havia dormido direito pensando em como poderia ajudar o Pedro. E segundo o que a gente ouviu de pessoas próximas ao Pedro, não teria acontecido um contato do Sampaoli diretamente com o Pedro desde então, nem de nenhum representante do Flamengo. Pelo lado do Flamengo, essa falta dele, rolou uma mágoa aí por parte do Flamengo. Os diretores do Flamengo não engoliram muito bem essa ausência dele no treino, somente porque não foi avisado previamente, né? Para quem não sabe, foi avisado que o Pedro, justificada a ausência dele depois do treino, né? Ele justificou que sentia dores no rosto, só que não caiu muito bem essa justificativa, e principalmente porque chegou aos ouvidos de dirigentes do Flamengo essa mágoa do sentido um pouco desamparado, coisa que o Flamengo não concorda. O Flamengo, ele alega que ofereceu todo o apoio para o Pedro depois da agressão sofrida, e aí enumera alguns fatos. Por exemplo, ofereceu um avião particular para o Pedro voltar, colocou o Pedro num hotel separado, está à disposição para ficar com ele durante todo o período de Minas Gerais. O diretor Bruno Spindel acompanhou ele durante o registro de ocorrência na delegacia em Belo Horizonte. Então, assim, o Flamengo ficou um pouco magoado com essa queixa do Pedro aí de estar se sentindo desamparado. O Flamengo acha que ofereceu todo o apoio aí para ele depois da agressão. Ficou esse disse-me-disse, essa guerra de versões ao longo do dia. E, paralelamente, os empresários do Pedro passaram a entrar em contato com a diretoria do Flamengo para aparar essas arestas. Cuidado com o caminhão passando aí atrás, hein, Brás? As arestas acabaram sendo aparadas mesmo no fim do dia, já à noite, quando o Marcos Braz foi pessoalmente na casa do Pedro, conversou com o pai do Pedro, e aí chegou esse acordo dele se reapresentar hoje ao treinamento. Bruno Braz, que não é parente do Marcos Braz, tá, gente? Nosso repórter aqui do All Sport, sempre é importante deixar claro. Tipo, aí meu tio... É bom lembrar... Pedro... É bom lembrar, até meio comum o torcedor do Flamengo às vezes está meio chateado com o Marcos Braz, aí vai marcar ele no Instagram, acaba me marcando, mas tá tudo certo, sem problema não, eu entendo. O Bruno Braz já toma por tabela. PVC, você que está de visual novo, estamos com o nosso Bruno Braz diretamente do Ninho do Urubu. Visual novo que eu tô, tá louco? Você meteu um tapa no telhado aí, você deu uma passada na régua. Eu só lavei o cabelo, eu saí do banho agora há pouco, foi só por isso, não tem problema. É só pra ficar prontinho, né? Fiz a barba também, essas coisas. Então, visual novo.
enfim, não faz muito sentido a questão da mágoa, né? Tem a questão que a gente falou ontem, né? Ou seja, tem um ruído de comunicação. Você chega em casa, tem uma discussão com seu parceiro, com a sua parceira, no dia seguinte tem que conversar. É simples assim. Então tem uma conversa para ter, é evidente que tem. E a questão do Pedro é o típico do jogador de futebol, né? Entende que, tô com dor no rosto, não aviso ninguém, não vou trabalhar. Ninguém faz isso. Ninguém. Tem gente que faz. Mas se você não vai trabalhar, você telefona e fala, tô com um problema aqui, vou ter que resolver, chego mais tarde, não vou trabalhar hoje, não tô bem, cara, não tô conseguindo me relacionar, vou ficar... Você dá qualquer justificativa, tinha que justificar. Não adianta não aparecer para treinar, especialmente no dia seguinte, que tem que resolver uma crise. Tem que resolver um problema. Pode usar a palavra que quiser, pode não ser crise, pode ser... Temos um problema para resolver, olhar no olho e resolver.